Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de introdução à construção civil. Na aula de hoje, pessoal, para tristeza de um, para alegria de outros, a gente não vai mais falar sobre a história da construção civil, das edificações. Hoje a gente vai entrar na parte de legislação urbanística, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai descobrir algumas coisas que talvez para vocês nem existia, tá? Então, é, algumas coisas que a gente pensa, assim, por exemplo, no meu caso mesmo, antes de fazer arquitetura, antes de entrar aí no ramo da construção, quando tudo era só um sonho, só, é, eu pensava, nossa, eu gostaria de construir uma casa de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Nossa, quando eu for arquiteta, eu vou construir uma casa, um edifício assim, de 50 andares, com tal coisa, com várias coisas diferentes. Mas, pessoal, infelizmente, o sonho não vira realidade algumas vezes, tá? Por quê? Porque nós temos regras de construção para seguir. Nem tudo que a gente planeja acaba saindo do jeito que a gente quer, porque a gente tem que construir conforme as legislações urbanísticas, tá? Então, se você pensava isso, desculpa falar que Papai Noel não existe para você nessa altura do campeonato, mas, pessoal, eu vou mostrar para vocês que a legislação urbanística é realmente necessária, é importante ter ela e vocês vão aprender a valorizar ela com o tempo. Eu aprendi muito a valorizar a legislação urbanística, acho que ela é extremamente necessária para evitar várias coisas ruins que acontecem na construção civil no âmbito assim social da coisa e vocês vão ver que é uma coisa bem legal de conhecer. Então, antes da gente começar, pessoal, eu queria que vocês pensassem assim, talvez vocês nunca pararam para pensar nisso que eu vou falar para vocês, mas vocês já repararam que a cidade, por que será que a cidade ela tem as ruas desse jeito? Né? Às vezes muito aquele quadriculado que a gente faz no mapa. Por que será? Por que será que em algumas partes da cidade a gente tem só casas residenciais, outras partes a gente só tem um centro comercial, só tem comércio, outras partes a gente só tem indústria, outras partes a gente só tem partes de turismo? Por que será que isso acontece? Tá? Então, tudo isso, pessoal, é a resposta que vai estar em questão de legislação urbanística, tá? Então, a gente vai ver lá. Por que será que a gente precisa recuar os prédios? Por que será que a gente precisa seguir algumas regras? Por que tem cidades que a gente vai que todas as casas parecem ser iguais, tá? Vocês acham que se vocês saírem daqui de Epitácio e ir lá para Amapá, vai ser parecido a paisagem? E por que será que é diferente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula, que vai ser uma introdução aí para depois a gente falar uma coisa um pouco mais avançada de legislação na próxima aula. Bom, pessoal, então vocês sabem que eu adoro tratar de história, né? E não tem como ser diferente nesse tema. Então, vamos voltar um pouquinho lá no tempo para entender como que foi o surgimento da legislação urbanística? Então aqui, pessoal, eu vou pegar como tema o Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem uma paisagem de 1580, um desenho, né, da paisagem do Rio de Janeiro. Então vocês já percebem que é como se fosse uma ilha deserta, né? Só tem uma casinha ali que parece uma igrejinha, mas não tem praticamente nada de urbano, né? Os recursos naturais estão intactos, né? A gente tem uma paisagem mais limpa e tudo mais. E aí, em 300 anos, 1870, a gente já tem uma mudança drástica no visual aí da paisagem. Então, a gente nem parece o mesmo lugar, né? A gente já tem aí uma paisagem muito mais urbana do que antes, né? Os recursos naturais já foram muito mais aproveitados, né, para outras coisas. Já temos várias pessoas morando aí, então a gente já vê uma pequena civilização aí surgindo. Ó, de 1870 para 1910, né, a gente tem aí o país, assim, como um todo, ele era um país agrícola, então menos da metade das pessoas, pessoal, moravam no, no centro urbano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você tivesse 10 amigos, tá? É, 6 amigos moravam no sítio, tá? Enquanto você e os outros 3, né,
Você e os outros 3 moravam na cidade. Então era uma coisa muito mais rara você ver uma pessoa morando na cidade do que uma pessoa no sítio, tá? Tanto é que a maioria dos nossos avós, eles moravam no sítio, né? Poucos deles moravam no centro urbano. Mas, pessoal, em 1978 e 80, aí na década de 80, foi quando a urbanização deu um salto. Então foi quando virou moda você ser urbano, você sair do sítio, você sair, né, dos espaços rurais para ir morar na cidade. Porque o centro urbano começou a bombar, é onde tinha emprego, é onde tinha prosperidade, é onde você poderia crescer na sua carreira. Então, para que você ficar no sítio? Vem para o lado urbano. Então, as pessoas começaram a se mudar para a parte urbana da cidade. Então, já percebam, pessoal, a diferença, tá? Entre a parte de 1910 e 1988. Você já tem prédios, porque tem muito mais gente, né, para lidar, tem muito mais gente para morar nesse lugar. A cidade precisa se preparar para tanta gente que está mudando do espaço rural para o espaço urbano. E aí, em 2002, pessoal, a gente já tem mais um pouco de mudança na nossa, é, no nosso visual. Aí, no caso, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas, pessoal, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas isso serve para todas as cidades, principalmente as maiores, como São Paulo e tudo mais. Então, de 1988 a 2002, teve uma tentativa de resgate de ambiência. O que é isso, professora? Resgate de ambiência? Quer dizer, pessoal, tirar algumas vias que são destinadas para veículos e tentar trazer esses espaços para pedestres. Para quê? Para que fazer isso? Para tentar deixar o ambiente mais sociável, o ambiente mais propício para as pessoas, porque nesse boom que teve aqui de 1988 a 2002, a cidade virou uma máquina, tá? Voltada não para pessoas, para carros, para tecnologia, para tudo mais. E esqueceu um pouco da parte urbana. Então, em 2002, teve uma tentativa de resgatar isso, tentar trazer todo esse meio social. Então, você perceba aqui nessa imagem, ó, no mesmo lugar que a gente está, nós temos pessoas com carro, com moto, com todo mundo acontecendo aqui ao mesmo tempo. E aqui já não, já é um espaço ó, com só pedestres, não tem mais só tem os carros aqui em cima passando, mas essa parte aqui destinada a pedestres, tá? Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque, pessoal, para chegar onde a gente está até aqui, para a gente entender por que que a gente tem tantos problemas urbanos, a gente precisa falar sobre o que foi acontecendo conforme foi passando o tempo. Então, vocês acham, pessoal, que quando as primeiras pessoas começaram a habitar aqui essa cidade, né, Rio de Janeiro e qualquer outra cidade, vocês acham que elas planejaram que essa cidade iria ficar dessa forma, essa paisagem iria ficar dessa forma? Você fala, tá bom, estamos aqui ó, em 1500 e bolinha, quando chegar lá daqui 500 anos eu quero que tenha uma igreja linda aqui, eu quero fazer uma ponte, eu quero que tenha uns prédios. As pessoas não tinham nem noção disso, tá? E não tinham noção que ia se tornar algo tão grandioso. E, lógico, tem as vantagens de toda essa evolução e tudo mais, mas tem as desvantagens. Porque o não planejamento, pessoal, traz muitos problemas para as pessoas da cidade. Então, olha só, essas imagens são vários problemas que a gente pode ver. Por exemplo, né, a falta de esgoto, a falta de saneamento básico, a falta de uma destinação para o lixo adequada. Quantos casos que a gente não vê de deslizamento de terra que morrem várias pessoas, destroem vários espaços. Quantos lugares que não existem um problema de trânsito, né, os problemas de acidente, desculpa, problema de acidente. Quantos lugares que a gente não vê uns vazios urbanos, né? Às vezes não tem ocupação nenhuma e se torna terreno baldio e tudo mais. Então, tudo isso, pessoal, esses problemas que a gente encontra no nosso meio urbano hoje é consequência da falta de planejamento das cidades, tá? E aqui, as nossas cidades brasileiras,
infelizmente elas não têm um planejamento adequado, então isso aqui acaba sendo muito comum em várias das nossas cidades. E nós temos um outro desafio que nos últimos 20 anos a gente tem tido um crescimento populacional acelerado e também desigual, tá? Então, o que isso acaba trazendo, o crescimento populacional? Acaba demandando um maior investimento público e privado na infraestrutura básica, tá? Para suprir a demanda. Então, quanto mais pessoas, todas essas pessoas precisam de casa para morar, precisa de saúde, precisa de escola, precisa de trabalho, e o governo tem que dar conta desse crescimento populacional de alguma forma. Então, para vocês terem ideia, pessoal, alguns estudos mostram que 90% da população que possui entre 1 e 3 salários mínimos, um quarto dos domicílios não tem serviço público, como abastecimento de água, não tem coleta de lixo, não tem rede de esgoto, fornecimento de energia, não tem nada disso. Então, imagina, pessoal, eu não sei como é a situação de vocês hoje, mas no Brasil que a gente vive hoje, no ano de 2020, nesse momento tem uma pessoa que não tem água para beber, tem pessoa que está vivendo no próprio lixo porque não tem onde jogar lixo, tá? Tem pessoa que não tem rede de esgoto, que tudo passa ali na água que ela precisa consumir, e tem gente que não tem energia elétrica em casa, tá? Então, quando a gente fala de pobreza, que a gente tem uma parte do Brasil pobre e tudo mais, é pobreza mesmo. São pessoas que não possuem esse tipo de serviço público básico, tá? E o que a legislação urbanística tem a ver com isso? Tem a ver, pessoal, que às vezes, se as cidades tivessem sido planejadas de forma que fosse boa para todos e tudo mais, isso aqui não estaria acontecendo, ou estaria acontecendo bem menos do que acontece hoje em dia. Então, além desses problemas, a gente também tem um outro problema que a gente chama de urbanização excludente, tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo quando uma pessoa mora no meio urbano, ainda assim ela não tem direito à cidade, tá? Por exemplo, se a gente pegar São Paulo, que é uma cidade enorme, né? E existem várias pessoas morando no meio urbano de São Paulo, né? Então, por exemplo, se a gente pega alguém que mora numa comunidade, numa favela, você acha que essa pessoa tem direito à cidade? Ela tem direito aos hospitais, igual uma pessoa que mora no centro de São Paulo tem? Ela tem direito à educação, igual uma pessoa do centro de São Paulo tem? Ela tem direito à segurança, igual uma pessoa do centro de São Paulo tem? Tá? Ela não tem. E com isso, né, acaba ela mesmo criando os próprios meios dela. Então, as comunidades, as favelas, elas têm as próprias leis, elas têm a própria segurança, elas têm a própria saúde, a própria escola, porque ela não encontra isso da cidade. Tá? Então, é praticamente uma barreira invisível que a gente tem, é o que a gente chama de urbanização excludente. A gente acaba excluindo pessoas que estão nas periferias, nas áreas periféricas, porque não teve um planejamento certo para isso, porque não tem para todo mundo, então quem está mais próximo ali acaba pegando, tá? E, pessoal, conforme todos esses problemas que foram surgindo, em 1988 a gente teve a apresentação da emenda constitucional, que já melhorou e muito várias coisas em relação à parte urbanística da coisa. Então, é o que a gente chama de reforma urbana, tá, pessoal? Que veio na década de 80. Então, as pessoas começaram a pedir igualdade aos direitos. Não, eu também quero, todo mundo tem que ter direito à educação, todo mundo tem que ter direito à moradia, todo mundo tem que ter direito à segurança, à saúde, e isso fez com que viesse uma emenda constitucional para garantir esses direitos das pessoas, tá? Então, a cidade, pessoal, ela passou a ter uma função social, tá? E uma função da propriedade urbana. Então, nossa, professor, mas a cidade então não tinha uma função social, não, a cidade não era entendida como uma parte
para solucionar esses problemas que eu falei para vocês. Não entendia-se que a cidade era responsável, tá, por esses problemas. Ah, a cidade não tem nada a ver com isso, a gente faz do jeito que quiser, mas isso aqui não tem nada a ver. E aí, conforme foi passando o tempo, o pessoal percebeu que não, a cidade ela precisa ter uma função social. Ela precisa funcionar de forma que ela seja para todos, porque todo mundo paga imposto, todo mundo mora aqui, então todo mundo teria que ter esse direito. Então a cidade, depois da Constituição, começou a ter essa função. Então, por exemplo, aqui vou dar um exemplo para vocês em relação ao direito de propriedade. Antes de tudo isso aqui, de toda essa reforma e tudo mais, o proprietário ele tinha direito absoluto sobre a propriedade que ele comprasse. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, por exemplo, se você viu um terreno lindo, maravilhoso, pé na areia, de frente para o rio, e aí o seu João falou que quer vender, que o terreno é dele e que ele quer vender, você ia lá, dava o dinheiro para ele te dava um documentinho lá, assinado por ele, pronto, o terreno é seu. Você tem direito absoluto, você não precisa pagar nada para ninguém, você já pagou já o preço para ele e ninguém tem nada a ver com isso, o terreno é seu. Antes acontecia dessa forma. Depois da Constituição de 88 e até os dias atuais, a propriedade que você compra, né, o direito que você tem da propriedade, ele está condicionado à função social que ela exerce na cidade. Isso quer dizer que, por exemplo, se você for lá e ver um terreno, pé na areia, coisa mais linda, e procurar ele para comprar, provavelmente ele nem vai estar mais à venda, porque a cidade, né, o governo municipal e tudo mais, o que vai dizer? A Câmara Municipal e tudo mais, o pessoal do governo municipal, eles vão dizer, ó, isso aqui não pode ser vendido, você não pode comprar, porque ele é reservado aí para né, os meios ambientais, para ter reflorestamento e tudo mais, você não pode comprar isso. Então você já não tem mais direito absoluto, você não consegue comprar. E por mais que você vá lá e faça uma coisa errada, sei lá, fala, ó, seu João vai vender, ninguém vai ficar sabendo, seu João passou para mim, eu vou lá, vou construir. Se a prefeitura pegar, você vai ser multado e você vai ser obrigado a sair, vai ser com a mão na frente e até atrás, porque você não fez as coisas conforme a prefeitura queria, tá? Então, por quê? Porque ela não vai, esse terreno que você quer comprar na beira do rio, não vai trazer nada de bom para a cidade. Só vai trazer poluição para o rio, só vai trazer uma mudança na paisagem da cidade, vai estragar às vezes a flora, a fauna. Então, você não vai ter direito a isso. A mesma coisa que acontece com aqueles terrenos que as pessoas querem comprar, ó, tem terreno lá por 3 mil, vou comprar daqui 20 anos, eu vendo por 100 mil. Isso já não existe mais. Por quê? Porque não compensa mais você fazer isso. Conforme vai passando os anos, você vai pagar um IPTU progressivo que vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. No começo, quando você comprou, você pagava R$ 50 de IPTU. Depois de 10 anos, você está pagando 400, R$ 500 de IPTU. E aí compensa você ficar mantendo aquele imóvel lá para vender, depois talvez nem ganhe dinheiro mais. Então é melhor você vender logo ou você construir. Então são alguns meios que a legislação urbanística trouxe para que a propriedade, né, para que tivesse aí uma função social da coisa. Então olha só que interessante essa frase. A terra urbana deve servir para o benefício da coletividade e não apenas aos interesses de seu proprietário. Bom, e enfim, né? Como que é que a Constituição garante, né, que seja aplicado aí essas regrinhas urbanísticas e tudo mais? Porque a Constituição Federal ela garante várias coisas além da moradia. Então, o que a Constituição fez? Ela criou o que vocês vão conhecer agora por plano diretor. E pessoal, se vocês forem seguir a área da construção civil, plano diretor é uma coisa básica de saber, tá? Se for prestar um concurso, se você for trabalhar na área, plano diretor é uma coisa que você precisa entender como é que funciona, porque cada município vai ter o seu, tá? Então, o que é o plano diretor? Então, vamos aos exemplos. Eu sempre gosto de dar uns exemplos meio loucos, vocês sabem. Então, ó, digamos assim, você
tem um sítio enorme no meio do nada, e aí você fala, olha, eu quero fazer uma cidade aqui. Não quero mais que seja sítio, vou começar a lotear, vou começar a vender esses lotes, vou trazer gente para morar aqui para se tornar uma cidade. Aí, pessoal, vocês começam a pensar, mas como que eu quero essa cidade daqui 50 anos? O que eu quero que essa cidade seja daqui 50 anos? Porque, assim, uma cidade ela vai ser ocupada por várias pessoas, cada pessoa pensa do seu jeito, cada pessoa gosta da sua casa do seu jeito, gosta de construir do seu jeito, gosta de passear do seu jeito, tem seus próprios hobbies. Como que você vai controlar o que essas pessoas vão fazer para que a sua cidade não fique uma cidade feia, uma cidade perigosa, uma cidade cheia de lixo? Como que isso vai funcionar? Então, você vai ter que traçar um plano para que essa cidade se torne o que você quer que ela se torne. Então, o que, que você faz para traçar esse plano? Você chama algumas pessoas que já estão interessadas a comprar o lote da sua cidade, e aí você começa a perguntar, olha, estou pensando aqui, a gente tem que fazer um plano, né, para essa cidade evoluir bem, não ficar feia, né? Não quero que minha cidade fique feia, quero que seja uma cidade bonita. E o que vamos traçar um plano aqui. Aí você pergunta, plano, o que você queria que a cidade tivesse daqui 50 anos? Como você quer que sua cidade seja? Ah, eu quero que minha cidade seja cheia de árvore, muito sombreada, muito fresca, muito bonita, cheia de paisagens bonitas. Ok, vou escrever aqui, paisagens bonitas, árvores, blá, 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 blá. E você, fulano, o que você queria? Ah, eu queria que a cidade tivesse bastante indústria, né, para poder trazer bastante pessoa, bastante emprego, né, e evoluir, assim, tecnologicamente falando, tá, tá, tá. Ah, beleza. Aí você, fulano, ah, eu queria que tivesse bastante espaço, assim, comum, porque eu gosto de correr, eu gosto de ir pra praça, queria que tivesse muito espaço de lazer. Ah, beleza, espaço de lazer. Você vai anotando tudo isso e aí você vai traçar um plano diretor que faça com que essa cidade daqui a 50 anos seja do jeito que você quer. Então, o que é essa cidade? Ah, vamos ver, a pessoa pediu, vamos ter uma cidade arborizada, então vou colocar aqui uma regra. Todo mundo que construir é obrigado a ter uma árvore plantada na sua calçada e cuidar dessa árvore enquanto estiver morando nesse lugar. Então, todo mundo vai ser obrigado a fazer isso. Se não fizer, vai levar multa e nem, não vai poder construir. Para quê? Para que daqui 50 anos essas árvores cresçam e se tornem a cidade que você quer. Ah, eu quero que a cidade tenha indústria, então essa parte vai ser dedicada à indústria, vai ter um IPTU mais baixo para poder fazer com que as indústrias venham morar aqui. Então, isso vai fazer com que tenha várias indústrias na sua cidade. E assim por diante, pessoal. Isso é o plano diretor. São várias regrinhas que vão ter em questão de legislação urbanística para tentar trazer essa cidade que você idealizou, para daqui muito tempo essa cidade que a gente mora se torne o que a gente quer que ela se torne para nós mesmos, para nossos filhos, nossos netos, beleza? Bom, e aí, pessoal, dentro dessa questão, né, do plano diretor, de toda essa política social, existem também algumas coisas que vão estar, como eu posso dizer, regendo aí como que funciona aqueles problemas que eu mostrei para você. Então, por exemplo, o IPTU progressivo é aquele que eu mostrei para vocês aqui atrás, ó. Não jogue lixo, não sei o que, estou esperando meu terreno valorizar. Mas se você ficar esperando, você vai ter IPTU progressivo, cada vez você vai pagar mais, tá? Parcelamento ou edificação, compulsórios. Então, como que é que eu vou, como que eu vou dividir aqui os lotes? Vai ficar tudo uma área comercial? Vai ficar uma outra área, tá, pessoal? Desapropriação com pagamento mediante títulos. Então, outra coisa também que você consegue fazer é, por exemplo, se tem uma casa abandonada, que não está no nome de ninguém, você nem sabe como está a documentação, se você pagar o IPTU, pagar todas as dívidas e tudo mais, você pode entrar com uma ação para conseguir passar essa casa para o seu nome, tá? Então, é um outro tipo. Então, isso aqui, pessoal, eu não vou entrar muito a fundo, porque a gente vai ver na próxima aula. É só para vocês entenderem que isso também está na Constituição Federal, que foi criado para tentar trazer essas coisas para a legislação urbanística. Beleza? Bom,
Outra coisa que a gente tem, que foi criado em 2001, é o Estatuto da Cidade, tá? Eu não vou ficar lendo o estatuto certinho, porque tem 101 páginas, tá, pessoal? Mas eu tô deixando o estatuto lá, o download dele para vocês, lá na nossa pasta de material didático teórico. Então dá uma lidinha lá, dá uma passada de olho, vê os tópicos mais interessantes, que vai ser bem bacana para vocês verem. Mas só para entender de modo geral, o que é o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto ele vai falar de algumas normas, né, de ordem pública e de interesse social. Então ele vai falar como que como que a cidade tem que funcionar de forma que venha com bem coletivo, que traga segurança a todos, bem-estar dos cidadãos, o equilíbrio ambiental. Então, todas essas coisas vão estar no Estatuto das Cidades, que vai trazer uma diretriz para que todas as cidades, na hora que elas são criadas e vão evoluindo, elas possam se basear nisso, tá? Para isso que vai servir o Estatuto da Cidade. Bom, e aí a gente volta para o plano diretor municipal. Então, para entender, pessoal, quando uma cidade ela começa do nada, do zero, o que ela precisa seguir? Ela vem para o Estatuto da Cidade e vê o que pode ser feito para que ela cumpra aqui com esse básico, né? O bem coletivo, segurança, bem-estar, equilíbrio ambiental e tudo mais. Baseado no Estatuto da Cidade, o município ele vai tentar criar, né? Ele vai, com a participação de todos, ele vai criar o plano diretor, que é onde, lembra que eu falei para vocês, vai trazer cada pessoa e vai tentar ver como que pode fazer para organizar o crescimento e o funcionamento da cidade, para que ela se torne aquilo que eu falei para vocês. Você idealizou uma cidade, tem que traçar um plano para que ela seja aquilo que você pensa que ela vai ser. O plano diretor, ele vai dizer quais regras que vão ser usadas para cada parte da cidade e vai definir o futuro da cidade. Então, pense agora na cidade que você mora atualmente. A cidade que você mora é do jeito que você queria que ela fosse? Sei lá, ela tem acesso livre para as praças, tem praças boas, é bonita, tem parques, tem áreas de lazer, as casas são bonitas, você acha que as casas têm um tamanho bom para as pessoas morarem, tá? Então, tudo isso é traçado pelo plano diretor. E aí tem algumas competências em matéria do direito urbanístico. Então, por exemplo, a União, ela vai editar as normas gerais, que são as normas do plano diretor. Os estados e distritos federal, ele vai suplementar as normas editadas pela União. E o município, ele vai legislar sobre o assunto de interesse local. Então, como é que funciona? Nós temos lá em cima a União, que vai falar o que tem que ser feito de base, tá? Depois a gente tem o Estado e o Distrito Federal, que vai falar, ó, tá faltando tal coisa, então vamos colocar mais coisa nessa lei. Tá faltando outra coisa, então vamos acrescentar isso nessa lei. E por último vem o município, que vai pegar tudo isso aqui, tá? E vai aplicar dentro do seu próprio município. Então ele vai falar como que vai ser a organização territorial, ele vai ver o planejamento, o controle do uso do solo, ele vai ver parcelamento, vai ver a ocupação e tudo mais, tá? Então, com isso, pessoal, sabendo disso, fica uma pergunta para vocês. Qual é o principal ente federativo responsável pela promoção da política urbana e habitacional? Então, com tanta lei que vocês devem estar aí com a cabeça agora, meu Deus, muita coisa. Com tanta lei para cá, lei para lá, qual que é o órgão que vai ser responsável para promover a política urbana e habitacional? Quem que vai ser o ente responsável? Então vai ser, pessoal, o município através do plano diretor. Então o plano diretor vai acabar sendo um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
vai ser a partir dele que vai ter o direito à cidade. Então, ele vai ter que tentar promover o direito ao transporte público, direito à moradia, direito ao meio ambiente, direito ao saneamento básico, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer e cultura, tudo isso através do plano diretor, tá? Então, de modo geral, o que é plano diretor, professora? Você falou várias vezes plano diretor, mas ainda não entendi o que é de modo geral. Então, o plano diretor, pessoal, de modo geral, ele está aqui nessa frase. Principal instrumento da política de desenvolvimento urbano. Ele deve viabilizar a democratização do acesso à terra urbanizada e a políticas habitacionais e de regularização fundiária para baixa renda. Então, pessoal, de modo geral, de forma resumida, para que serve o plano diretor? O plano diretor, a principal função dele é trazer acesso de moradia de qualidade para todos que moram na cidade, tá? E isso nem é só para quem mora no meio urbano. Isso é para quem mora no meio rural, no meio urbano, todo mundo que faz parte da cidade, todo mundo que é cidadão, ele está incluso aí no plano diretor municipal. E aí, pessoal, chega, e o Kiko? E o que tem a ver com isso, professora? Por que eu estou estudando isso? Depois que eu me formar, o que isso tem a ver? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque, pessoal, vendo tudo isso da função social e tudo mais, nós, como profissionais da construção civil e vocês, como futuros profissionais técnicos em edificações, vocês exercem uma função social, tá? Em tudo isso. Então, vocês, pessoal, depois que vocês se formarem, quando vocês receberem lá o certificado de vocês, vocês vão ser profissionais que vão ter, ó, capacidade de identificar os problemas urbanos de sua cidade, tá? Então, vocês vão ter que olhar a cidade que vocês moram hoje, ou quando vocês estiverem morando quando se formarem, e vão ter que conseguir identificar quais são os problemas que aquela cidade tem. E também vai promover a redução de desigualdade social e melhorar a qualidade de vida. Então, você vai ver os problemas, mas você vai ter que saber como solucionar esses problemas. Como que é que eu posso fazer para que isso fique melhor daqui 10, 20 anos, tá? Formar sujeitos sociais capazes de intervir e colaborar no debate sobre política urbana. Então, quando vocês se formarem, e aliás, eu digo até hoje, já estudando essa matéria, a gente espera que vocês sejam capazes de debater sobre política urbana, de ter conhecimento da legislação urbana e conseguir opinar, tá? Principalmente logo chega a gente está aí com as eleições, então é muito legal vocês saberem disso para poder cobrar os candidatos e também falar, ó, por que você não faz isso? Por que isso aqui está errado? Para você também saber escolher um bom candidato que vai suprir aí toda essa parte de urbanização. Devido à sua formação e sua relação com outras profissões e afins, que é a engenharia e a arquitetura, os técnicos em edificações são responsáveis pela produção do espaço construído. Por isso, é papel do técnico em edificações ser um agente catalisador na transformação dos anseios da sociedade. Então, quando vocês formarem, pessoal, vocês vão poder projetar casas, tá? E lembre do que eu falei para vocês, tudo que vocês fizerem vai fazer parte da paisagem da cidade. Então, como que você quer? Pensa assim, se você pega um bairro que está começando agora e você pegou 10 projetos naquele bairro, você praticamente vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir fazer com que aquele bairro tenha a sua cara. Porque se você vai fazer várias casas, né? Se você projetar essas casas, elas vão ficar parecidas com o seu estilo. Então é uma responsabilidade muito grande. Pode ser que as pessoas daqui 20 anos olhem para o bairro cheio de casas que você fez e falem, meu Deus, que bairro horroroso. Não quero morar aqui que as casas são muito feias. Ou pode ser que as pessoas falem, nossa, gostaria de morar aqui. O bairro até valoriza por causa do seu projeto, dos seus projetos, né? Olha, eu queria morar aqui, porque olha quanta casa bonita, olha como tudo é arborizado, como tudo é bonito, como tudo é moderno.
Tudo isso por causa da sua responsabilidade social, tá, pessoal? Então, a aula de hoje, pessoal, foi só para que vocês pudessem entender só em uma introdução sobre a legislação urbanística. Na próxima aula a gente vai falar sobre cada lei que foi criada, né, para poder solucionar os problemas que eu mostrei nessa aula, tá? E agora vai ficar ali um exercício para vocês fazerem. Vocês talvez vão precisar dar uma pesquisada no Estatuto da Cidade que eu deixei disponível, ou às vezes até na internet, tá? Mas qualquer dúvida, me procurem a partir lá do Fórum de Dúvidas, tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula e qualquer coisa é só me procurar. Até mais!